Boa noite a todos, boa noite a todas. Antes tarde do que nunca, vamos começando mais uma live de quinta-feira, 8h30 da noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nessa live de quinta-feira, 8h30 da noite. Live de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Estão me escutando bem, pessoal? Tudo tranquilo? Boa noite, Eliedna, Alex, Aline Cordeiro, boa noite. Ellen Barreto, boa noite. Vamos lá. Então, pessoal, para quem não me conhece, para quem está chegando aí pela primeira vez, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo. E aqui nessas lives, nesses vídeos, eu ajudo vocês que estão no antes ou no depois da cirurgia bariátrica, no pré-operatório, em preparo, ou mesmo que já realizaram a cirurgia, independente do tempo, se foi uma cirurgia recente, nessa semana, se faz um mês, se faz anos, eu ajudo vocês a alcançarem aí uma melhor qualidade de vida após a cirurgia bariátrica, um emagrecimento saudável, duradouro, que é muito importante, né? Melhorando aí através do entendimento, através do conhecimento, através do esclarecimento, né? Ajudando vocês a entenderem melhor essa potente ferramenta no tratamento da obesidade, que é a cirurgia bariátrica. É uma ferramenta, né? Ela não é a solução de toda a obesidade, desse problema que é uma doença crônica, uma doença de um tratamento desafiador, mas temos aí nas mãos uma potente ferramenta, na verdade é a ferramenta mais potente para o tratamento da obesidade, que é a cirurgia bariátrica. Então vamos deixar de enrolação, né? E vamos as perguntas que fizeram aqui durante a semana, eu selecionei algumas que são dúvidas mais comuns. E vocês fiquem à vontade, tá, para colocarem algumas perguntas agora aí, ao vivo, que eu vou selecionar aqui também, após essas perguntas que eu já selecionei durante a semana, para a gente responder. Tá joia? Então vamos lá. Perguntaram aqui se há diferença da cirurgia bariátrica realizada pelo SUS, né, e a cirurgia bariátrica realizada pelos convênios, cirurgias particulares, se há alguma diferença nessas cirurgias. Basicamente não há diferença, as técnicas são bem padronizadas. Se forem realizadas por cirurgiões bariátricos, cirurgiões com experiência, que têm uma formação, uma residência médica em cirurgia bariátrica, ou que tenha experiência com cirurgia bariátrica, as técnicas elas seguem padrões bem definidos, tá? Então, independente se a técnica é realizada no SUS ou a técnica é realizada no convênio, no hospital privado, elas são as mesmas técnicas, ok? Só que, eventualmente, no SUS, nós vamos utilizar muitas vezes um material de mais acessibilidade em relação ao preço. Os acordos são um pouco diferentes, né, quando a gente pensa nesse sentido. Mas a técnica é a mesma, tá? E serviços sérios pelo país, eles não vão pôr a saúde do paciente em segundo plano quando a gente está falando de uso de materiais seguros, materiais de empresas com ética, né, de empresas de renome, da fabricação desses materiais. Então, se o hospital, se o serviço já tiver realmente um reconhecimento na sociedade, não há diferença, podem confiar, não há diferença na cirurgia feita pelo SUS ou pelos convênios. Alguns serviços, a cirurgia pelo SUS ainda é aquela cirurgia convencional. O que é isso? É a cirurgia que é feita com aquele corte, né, no meio do abdômen, que é o que a gente chama de cirurgia aberta ou técnica convencional, né? O acesso à cavidade abdominal é feito através desse grande corte, que a gente chama de laparotomia. Tá? Então, no SUS, alguns serviços realizam por questões de custo mesmo. Não tem o material de videolaparoscopia, né? Que é o mais comum em todo o país.
a forma da gente realizar a cirurgia bariátrica é por videolaparoscopia. E o que é isso? É o acesso através de pequenos cortes de meio centímetro a 1,2 centímetros. E através desses pequenos cortes, são praticamente furinhos, nós colocamos uma microcâmera, as pinças e realizamos a cirurgia. Ou seja, o corte na parede abdominal, né, a incisão cirúrgica, ela é menor. Então, isso promove uma melhor recuperação, uma recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório e menores complicações em relação a essa incisão. Então, alguns serviços do SUS realizam a cirurgia convencional. Aqui na minha cidade, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, e nós realizamos cirurgias pelo SUS, todas por videolaparoscopia desde o início do serviço, desde o início que abriram o serviço aí há quase 20 anos. Então, aqui desde o início, realmente todas as cirurgias bariátricas pelo SUS, no Hospital Universitário Onofre Lopes, aqui de Natal, da UFRN, são realizadas por videolaparoscopia. Mas alguns hospitais podem realizar. Isso tem diferença no resultado da cirurgia. A bariátrica pelo SUS, nesse serviço, nem todo serviço SUS, na verdade a maioria dos serviços SUS realizam a cirurgia por videolaparoscopia, tá? Não é por cirurgia convencional, acesso convencional, aquele grande corte. Então, independente da técnica, né, seja da técnica não, do acesso, seja por videolaparoscopia ou por técnica convencional, a técnica cirúrgica, o que a gente vai fazer no estômago ou no intestino em relação à cirurgia bariátrica, o bypass ou o sleeve, eles são as mesmas técnicas, não muda, tá? O que vai mudar é o acesso, mas a maioria dos serviços SUS no país inteiro realizam por videolaparoscopia, os pequenos furinhos, tá? Porque se viu que é até mais barato muitas vezes. O paciente fica menos tempo internado, ele complica menos problemas na incisão, né? Sangramento, dor pós-operatória, uso de medicações. Então, acaba que tem um benefício aí que gera uma economia em alguns outros pontos. E, infelizmente, saúde também é uma questão de custo, né? Então, os serviços, os convênios, eles também analisam isso. Em relação à escolha da técnica, ela é feita de acordo com o perfil do paciente, né? Então, se a gente for pensar, eu sou um paciente SUS, um paciente de convênio, muitas vezes a gente escolhe a técnica pelo perfil do paciente, tá? Então, por exemplo, no SUS, os pacientes eles têm um poder aquisitivo, uma renda mais baixa, né? São pacientes que às vezes estão em situações de risco, né, social. Então, muitas vezes, esses pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, nós optamos por técnicas que tendem a não promover uma grande dependência, tá? A suplementação, por exemplo, porque suplementação custa, né? Tem custo. Então, às vezes, esse paciente ele não tem condições de arcar com esse custo. Se for um paciente que tem uma obesidade grave, uma obesidade que necessita de tratamento cirúrgico, nós realizamos talvez uma técnica pensando nisso aí também. Talvez não, nós realizamos escolhemos a técnica, sugerimos a técnica também em cima disso aí. Então, há pequenas diferenças, mas não são diferenças que são, vamos dizer assim, limitantes em relação se o paciente é SUS ou se o paciente é convênio ou particular. Elas não limitam, na verdade, é mais uma característica que a gente vai pesando ali para sugerir uma técnica ou outra, né? E, claro, questões de limitação de disponibilidade da técnica. Então, como eu falei, alguns hospitais SUS não têm o material de videolaparoscopia, por exemplo, e aí a cirurgia que é realizada é a convencional, aquela cirurgia com aquele corte maior no abdômen. Então, basicamente é isso. Claro que tem outros detalhes, que depende de cada serviço, detalhes específicos de cada região, mas em resumo, fazendo um apanhado geral, é isso, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dúvida até a respeito desse tema, podem colocar que eu tento selecionar aqui para a gente responder. Ok? Vamos à
Próxima pergunta que fizeram. Dieta após os 15 dias da cirurgia. O que é que se pode comer, né? Normalmente, após 15 dias, a maioria dos serviços, o paciente, ele já está em uma dieta mais pastosa, né? Uma dieta líquido-pastosa ou já mais pastosa mesmo. Pouquíssimos, raríssimos serviços, né, cirurgiões, equipes, já estão numa dieta mais sólida aí nessa fase, ainda é muito cedo. E muitos serviços ainda orientam uma dieta líquida mesmo, com 15 dias. Claro que cada paciente tem suas peculiaridades, cada caso é um caso e deve ser analisado na sua individualidade. Mas, em geral, com 15 dias, o que vemos é que o paciente ele já está aceitando, já está recebendo uma dieta mais pastosa. E o que é que vai consistir? Qual vai ser o cardápio dessa dieta? Isso aí é definido, né, orientado pelo nutricionista da equipe. Tá? Então é importante o cardápio da dieta. Então nós cirurgiões tendemos a nos limitar, a orientar, claro, a consistência da dieta, porque relaciona-se diretamente com a cicatrização do estômago, do intestino. Mas o cardápio em si, se vai ser se é um arroz, se é um feijão, se é uma carne, a porção do frango, se tem algum legume, alguma coisa, esse cardápio ele é montado, planejado pelo nutricionista, que faz parte da equipe, é essencial para a equipe bariátrica, tá? Então, o que se pode comer normalmente com 15 dias de cirurgia são alimentos em sua forma pastosa. Tá? E aí a composição disso, o quanto de proteína, o quanto de carboidratos, fonte de fibras, a quantidade de água, hidratação, o fracionamento desse alimento durante o dia é feito pelo planejamento nutricional, é feito no planejamento nutricional do paciente. Por isso que é muito importante vocês terem uma proximidade com seus nutricionistas para conversarem com eles o que vocês gostam de comer, o que vocês têm acesso na sua região, na sua cidade, para que esse planejamento nutricional seja algo individualizado, direcionado. Não existe uma receita única, tá, pessoal? Não existe. A receita que eu falo, o planejamento. Não existe um planejamento único. Faça isso aqui, todos vão fazer igual. Não. O mais, vamos dizer assim, prudente, né, e eficaz para que o paciente ele siga de fato aquele planejamento é ser um planejamento direcionado, um planejamento nutricional que seja individualizado em cima da realidade do paciente, do que ele gosta de comer. E aí a gente percebe que a aderência do paciente, né, ou seja, se ele vai aderir a esse planejamento nutricional, é muito maior quando ele é mais direcionado. Mas com 15 dias, a dieta ela já pode ter uma consistência pastosa. Também não estranhe se sua equipe mantiver uma dieta líquida por mais tempo. Isso varia um pouco em cada equipe. São nuances específicas, né, de cada. Vai a gosto da equipe, vamos dizendo assim. Mas o fato é que você tem equipes que já estão na dieta pastosa. Aqui, a minha prática é realmente progredir o mais precocemente possível a consistência da dieta, visto que dietas mais consistentes são dietas com mais, vamos dizer assim, valor nutricional, tá? Então a gente consegue colocar mais proteínas, uma maior quantidade de calorias nessa dieta mais consistente. E com segurança esse paciente ele pode aceitar, ele recebe essa dieta. Claro que sempre avaliando, tá? Sempre a gente está se comunicando, em contato com o paciente para a gente poder ter uma evolução confortável e segura. E o paciente não ficar naquele sofrimento ali na dieta líquida muito tempo. Muitas vezes ele fica ali naquela coisa que já pode evoluir. Mas conversem com o seu cirurgião, com sua equipe, tirem suas dúvidas. Eu sempre oriento, anotem as dúvidas. Pega um caderninho mesmo, tá? Escreve ali. Tenho essas dúvidas aqui, tira tudo na consulta, porque
a educação ela faz parte do tratamento. Existem estudos que mostram pacientes mais orientados, com mais informação sobre seu tratamento, eles têm melhores desfechos. Eles, subjetivamente, né, eles encaram melhor o processo, conhecem a caminhada, conhecem a jornada, e isso aí faz com que eles tenham melhores desfechos, né? E o conforto, a segurança, a confiança são desfechos importantes, né? São desfechos importantes. Certo? Vamos lá. Uma terceira pergunta que fizeram, tá? Olha aí, tem até um pouco a ver com o que eu falei agora, né? Doutor, sinto medo de tudo. Se vou comer algo, tenho medo de estar atrapalhando o meu processo. Então, doutor, sinto medo de tudo. Se vou comer algo, tenho medo de estar atrapalhando o meu processo. O que eu faço? Primeiro ponto aí, primeira coisa que deve ser feita. Procurar se informar. Procurar conhecer essa ferramenta tão importante que está com você, que é a cirurgia bariátrica, e ferramenta essa que vai acompanhar vocês para o resto da vida. Então, é importante conhecer essa ferramenta. Esse é o primeiro ponto. O que a gente conhece, a gente consegue, como eu falei, a gente não se surpreende com o que é conhecido. A gente se surpreende com o que é desconhecido, com o que a gente não tem controle, com o que parece que está dando errado, mas quando a gente conhece, a gente não se surpreende. E o medo é de certa forma, um sentimento que vem atrelado ao desconhecido, ao que não se conhece. E entender o processo da cirurgia bariátrica, isso que vocês estão fazendo aqui, participando dessa live, vendo vídeos, lendo materiais, conversando com outras pessoas que realizaram a cirurgia, tirando dúvidas com seu cirurgião, né? Isso diminui aquele território do desconhecido e aumenta o território do conhecido, e isso faz com que você tenha menos medo, menos insegurança no processo. Então, o que essa seguidora perguntou doutor, sinto medo de tudo. Se vou comer algo, tenho medo de estar atrapalhando. Então, se ela entender o que ela tem, o que ela pode comer, o que ela deve comer, a forma como deve comer, o horário, fracionamento, né, o tempo da refeição, tudo isso ela entendendo, conhecendo isso, esse medo desaparece. Eu não tenho dúvidas que o que é conhecido, o medo desaparece. Então a pessoa passa a ser um protagonista do seu tratamento, passa a ser um ator, né, que faz parte ali, um dos atores principais do seu tratamento, e não aquele paciente, o típico paciente que é conduzido como se estivesse vendado, né? Ele se vende, ele se cega, vamos dizer assim, confia cegamente no que as pessoas dizem, não procura entender o porquê das coisas. E aí, muitas vezes, quando se encontra numa situação dessa, numa dúvida, bate o desespero, bate o medo. Isso é normal. Então, faz parte, o conhecimento, ele liberta nesse sentido. Então, é muito importante. Primeiro ponto, talvez seja o mais importante, é conhecimento. Entender o processo, entender a cirurgia, para que vocês não tenham surpresas, né, durante o tratamento. Joia? E se conhecer, né, também. Além de conhecer a ferramenta, se conhecer nesse processo aí de pós-operatório, vocês podem colocar aí no chat, eu acho que quem já operou que está aqui, pode até falar a sua experiência aí. É comum a gente ver as pessoas que operam passarem a se verem de uma forma diferente, até mais profunda muitas vezes. Passa a entender como era antes da cirurgia. Agora eu percebo o quanto eu tinha um hábito ruim. Depois da cirurgia, eu entendendo o que eu tenho que fazer, o novo hábito, hoje eu vejo o quanto eu fazia algo, sei lá, me alimentava de maneira errada, e não percebia isso. Então, o autoconhecimento, ele é um aprendizado muito grande após a cirurgia. E quanto mais vocês se autoconhecerem, melhor vai ficando as coisas, porque vocês evitam muitos caminhos que causam certo desconforto e até certo sofrimento, né, de certa forma.
Então, conhecer a cirurgia, a ferramenta, conhecer a doença, a obesidade, entender como ela funciona e se autoconhecer também. Isso é um processo, né? Isso é um processo de vida, inclusive. Então, são esses dois pontos que eu diria aí que ajudam para que você não se sinta com medo, não se sinta insegura no tratamento. Joia? Vamos lá para a próxima, né? Segundo dia de bariátrica sleeve, sentindo muita fome. É normal? Vamos lá, essa pergunta é muito comum, eu sempre trago ela aqui, acolá eu estou trazendo, porque é uma dúvida muito comum. Quem aí pensa que a cirurgia bariátrica vai acabar com a fome, vai tirar a fome, vai diminuir sua fome e tirar sua fome e por causa disso você vai emagrecer? Quem é que pensa que a cirurgia bariátrica ela funciona assim? Deixa aí, coloca aí no chat. A cirurgia bariátrica, ela de fato, ela vai reduzir a fome. Ela de fato reduz a fome, mas ela não elimina a fome. É muito importante a gente entender isso. Sentir fome, pessoal, é normal. Sentir fome é um sentimento, uma sensação que é essencial à sobrevivência de qualquer ser vivo, né, que se alimenta, vamos dizer assim. É normal, é um instinto praticamente. E de fato a cirurgia bariátrica ela vai amortecer essa sensação em alguns momentos. Ela vai sensibilizar, por exemplo, a saciedade. Ela aumenta a saciedade de maneira mais precoce. Faz a saciedade aparecer durante a refeição de uma maneira mais precoce. Isso faz com que você interrompa a alimentação mais cedo. E nos períodos de jejum, é natural, é comum que a fome diminua um pouco. Mas você vai continuar sentindo fome. Não é para ela desaparecer. E muitas vezes você vai sentir a mesma fome que você sentia antes da cirurgia. Mas a sinalização para o sistema nervoso, ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais eficaz após a cirurgia bariátrica. Então, a gente vê alguns comportamentos alimentares em obesos que não chegam a ser compulsão alimentar, mas é como se o sistema de recompensa do cérebro, o que é isso? Sistema de recompensa. Tudo que a gente faz, a gente busca uma recompensa, tá? Então, se eu me alimento, a minha recompensa é matar a minha fome. Se eu durmo, a minha recompensa é descansar, me revigorar. Se eu faço uma atividade de lazer, a minha recompensa é aquele momento, aquele prazer, aquela satisfação de estar realizando aquela atividade. Seja assistindo um filme, fazendo um esporte, enfim. Tudo é baseado num sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa acontece a nível molecular, a nível bioquímico, no nosso sistema nervoso central. E a gente sabe que o obeso é como se ele tivesse esse sistema de recompensa em relação ao fato de se alimentar, fome, saciedade. É como se esse sistema de recompensa ele tivesse meio descalibrado, né? A gente percebe isso. Eles tendem a comer mais do que vamos dizer assim, o que uma outra pessoa que não é obesa comeria. E a saciedade chega a aparecer depois. Por isso que não é questão de força de vontade, não é questão de, você é relapso. Não, a obesidade é uma doença que mexe com o nosso sistema nervoso central. Então não tem esse negócio de, você não tem força de vontade, você não quer, quem quer consegue. Não é assim, não funciona assim. E obesidades mais graves, esse sistema ele está bem mais alterado. Então a cirurgia bariátrica, ela atua aí, nesse sistema que a gente chama de sistema de sinalização, de recompensa, né, cerebral. E aí isso faz com que você tenha uma saciedade mais precoce e tenha menos fome. Mas muitas vezes a sua fome vai ser a mesma, muitas vezes, vamos dizer assim, no pico da fome, você vai ter o mesmo sentimento, mesma sensação de fome, só que ela, assim que você começa a se alimentar, principalmente se a gente ajustar essa dieta, né, associar proteínas, né, fracionar,
se a gente comer mais devagar, a gente consegue potencializar ainda mais esse sistema de recompensa. Isso faz com que essa fome que ali a seguidora falou, segundo dia de bariátrica, sentindo muita fome, faz com que essa fome ela diminua. Acontece isso com 100% dos pacientes? Não. Infelizmente não. Em medicina, é igual a medicina e no amor. Nem sempre e nem nunca. Nem 100%, nem 0%. Ou seja, em medicina não há garantia. O que se algum médico, alguém chegar e disser, eu garanto que isso aqui vai funcionar, ele está mentindo. A chance dele ser um charlatão é muito grande. Tá? Então, em medicina não há garantia. O que existe em medicina é estatística, probabilidade. Então, a gente sabe que a maioria dos pacientes que realizarem cirurgia bariátrica, eles vão ter uma redução da fome. Tá? Alguns não terão. Mas não é somente isso que vai pôr a perder a eficácia do seu tratamento bariátrico. Tá? Não é isso. Então, é muito diferente. Por exemplo, a Bruna, vi aqui, a Bruna Lara. Não sinto fome, sinto apenas vontade, né? Então, assim, acredito que quando ela fala isso, ela está dizendo que aquela fome não é tão intensa, mas vem aquela sensação, opa, preciso comer, quero comer alguma coisa, né? Mas não é intensa ao ponto de ser difícil de ser, de um sistema de recompensa, dela ser amortecida assim que começa a alimentação. E como é que a gente sensibiliza isso, estimula isso ainda mais? Comendo devagar, mastigando mais, associando proteínas que causam um estímulo de saciedade mais intenso, fibras, hidratação. Muitas vezes a gente acha que está com fome, mas está com sede. Isso é muito comum. Então, uma pessoa que naturalmente não se hidrata bem, ela pode estar com sede e estar percebendo aquilo, né, internamente como fome. A gente sabe que há essa confusão muitas vezes. Então, se hidratar diminui a fome durante o dia, tá? Não é aquela coisa, eu tô com fome, vou beber um copo d'água para ver se passa a fome. Não é bem assim. Mas você se hidratando durante o dia, você tende a diminuir essa fome, né? Joia? Vamos lá, deixa eu selecionar alguma pergunta aqui do que vocês fizeram agora. Tem algumas outras aqui que foram feitas durante a semana. Deixa eu selecionar aqui. Coceira nesse nariz. Vamos lá. Lacerda Carla. Carla Lacerda, né? Eu acredito. Água com gás, a partir de quanto tempo você libera? Água com gás, pessoal, bebidas gaseificadas, elas não devem ser consumidas ali na primeira semana, tá? Porque pode gerar certo desconforto. O gás, quando você bebe a bebida gaseificada, e quando eu estou falando é água com gás, certo? Não vão beber refrigerante, não, pelo amor de Deus, que refrigerante ninguém merece, como diz, né? Mas água com gás, e eu explico já porque ninguém merece o refrigerante. A água com gás você pode beber após a primeira semana, só que quando você bebe, aquele gás que está no líquido, ele vai ficar saindo, né? E isso faz com que você tenha certa distensão nesse estômago que foi operado. E antes do estômago ser operado, ele tinha 1 litro de volume, 1,5 litro de volume mais ou menos. É um volume considerável. E após a cirurgia, passa a ter o quê? 200 ml, 100 ml, é um copinhozinho. Então, esse gás, ele sai, é desprendido do líquido. Se acumula, o que é que ele vai fazer? Se ele não pode ficar acumulado nesse estômago, ele fica subindo, em forma de eructação, famoso arroto. E isso gera desconforto. Vai arrotar mais do que uma pessoa que não é operada. Então, o que a gente orienta é que não bebam bebidas gaseificadas ali na primeira semana. Ah, então na segunda eu posso? Pode, mas está me incomodando muito, então evitem. Tá? Bebida gaseificada tem esse problema. Vai abrir minha cirurgia? Vai abrir os grampos? Vai desfazer? Não, não vai. Não é suficiente a pressão desse gás para comprometer a sua cirurgia. Tá? Mas atrapalha, incomoda. Então a gente orienta que evitem o que incomoda, né? Evitem porque é desnecessário. E refrigerante
Não preciso dizer que é uma bebida, né, um ultraprocessado, um alimento que é rico em açúcares, rico em sódio, tá? E vai de encontro a qualquer tratamento de obesidade, o consumo de refrigerante. Ah, eu não posso beber refrigerante mais nunca? Não, pode beber, não tem problema. A dieta muito restritiva, ela causa, ela estressa o paciente. Mas entenda que quanto mais você consumir um refrigerante, mais ele vai atrapalhar seu tratamento, mais ele vai atrapalhar sua perda de peso, porque tem muito açúcar, né? Os carboidratos, né? Glicose, enfim. São açúcares bem, vamos dizer assim, bem já na partezinha, já quase pronto para ser absorvido. Então, podem causar dumping, né? E são muito calóricos. Tá? Pode ser o zero. Se for beber, beba o zero, né? Pelo menos não tem caloria. Mas evitem aí o refrigerante. Tem muitas substâncias industrializar, produto da indústria, aromatizante, enfim, que vão de encontro aí a uma dieta saudável, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Cristina, geralmente com 3 meses já posso ter uma dieta livre? Pode sim, dieta livre. 3 meses já é mais do que o tempo necessário para você estar na dieta sólida já. Eu entalo muito com 3 meses. Adaptação. Tem que haver uma adaptação, tá? Um treinamento, uma mastigação eficaz. Se está havendo problema, a culpa não é do alimento, a culpa é da forma que você está processando ele, mastigando, né? Então, tem de haver essa adaptação. Joia? Vamos lá. Aqui a Raíssa. Tô com 22 dias do pós-operatório e com 15 dias de pós. Minha nutricionista já passou dieta branda. Ótimo. Tem equipes que aceleram mesmo, que são bem precoces na evolução. Se houve boa aceitação, não vejo problema. E pessoal, quando a gente fala de dieta sólida, a pessoa não pega um pedaço de carne e engole ele sem mastigar. Não é assim. A dieta sólida, ela passa pela mastigação, você vai deglutindo aqueles pedaços mais triturados, ele desce quase pastoso. E aí, a importância da mastigação. Quanto mais você mastiga, mais pastoso ele vai descer. Então, de fato, você não vai comer o alimento sólido, né? E aí também entra a importância de ter uma dentição adequada, uma avaliação fonoaudiológica, que é muito importante saber se é eficaz essa mastigação. Olha aí, quanta coisa é necessária para que você entenda o processo e tenha, de fato, a qualidade de vida que busca após a cirurgia. É impossível? Não, de jeito nenhum. Mas faz necessário esse conhecimento. Se faz necessário entender como a cirurgia funciona. Mais uma perguntinha aqui de agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Ellen, doutor, fala sobre revisional. Fiz, tem 50 dias. Falar sobre revisional, assim, é capítulo de livro, né? Mas, sendo bem objetivo, bem para vocês entenderem, cirurgia revisional é uma revisão cirúrgica. É uma nova abordagem em um paciente que já foi operado de cirurgia bariátrica antes. E por que se reaborda? Muitas vezes por falha na perda de peso, e não é qualquer falha, tá, pessoal? Tem de se afastar todas as outras tentativas com medicamentos, com reajuste da dieta, atividade física, e se tenta tudo isso, ou se há alguma complicação específica cirúrgica, por exemplo, uma estenose, que é quando uma região está muito fechadinha do trato digestivo, né, onde foi operado, às vezes tem que reoperar, fazer uma cirurgia revisional. Pacientes que são casos raríssimos de dumping que não se resolve, às vezes tem que fazer uma revisão da cirurgia. Então são casos de exceção. Cirurgia revisional é caso de exceção, não é um caso, não é regra, não é comum, tá? Então, e são cirurgias tecnicamente mais difíceis, pois o paciente já foi operado, já foi alterada ali a anatomia.
são tecnicamente mais difíceis, o índice de complicações é um pouco maior. Claro que depende de cada paciente, mas a tendência é que sejam cirurgias que complicam mais. Então, assim, é como eu falei, é um capítulo de livro, né? Mas, em resumo, são segundas ou terceiras abordagens em pacientes que já foram operados de cirurgia bariátrica e que necessitam por algum motivo, seja falha na perda de peso, seja falha no controle de alguma comorbidade, ou seja um problema, uma complicação cirúrgica mesmo. Tá? Vamos lá para as perguntas das que fizeram aqui na semana. Foram um bocado de perguntas que foram feitas, né? Vamos lá. Fiz bypass. Essa pergunta aqui vai ser rápida também, que entra bem no que eu já respondi. Fiz bypass. Depois de quanto tempo posso comer um sushi, um churrasco? Se estiver no seu plano nutricional, na fase de dieta sólida, que se dá ali em torno dos 25 dias, 20 a 30 dias após a cirurgia. Claro, variando entre cada equipe. E aí, se tiver no seu planejamento, você pode comer. Ah, não está no meu planejamento, mas eu queria. Então, conversa com seu nutricionista se tem como colocar, encaixar. Tá? E é muito importante, pessoal, que a gente na vida a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Eu não posso, por exemplo, eu gosto muito, sei lá, se eu gostasse muito de sorvete, eu não posso jantar sorvete todo dia. Entendeu? Eu gosto muito de fazer qualquer coisa. Tudo em excesso vira vício, né? E o vício, pelo nome já diz, é algo que traz prejuízo, que te distancia da felicidade, né? Como diziam os filósofos. Então, se o sushi, o churrasco, ele puder ser colocado no seu plano nutricional, com certeza não vai ser algo que, você pode comer um churrasco a cada 2 dias. Não vai ser assim. Vai ser uma exceção. Tá? E é essa dosagem desses alimentos que saem mais da rotina que entra aí o papel importante do nutricionista, né? Para que não alterem muito o seu planejamento nutricional, tá? E a sua meta, seu objetivo, que é o quê? Após a cirurgia bariátrica, manter aquele peso perdido, tá? Então, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta que ela potencializa a perda de peso, mas a manutenção do peso perdido é um ato diário para o resto da vida. Tá? Continua o tratamento. O tratamento da obesidade é multifatorial. Não é uma coisa só, não vai ser a cirurgia somente que vai resolver e pronto, eu sigo minha vida comendo o que eu quero, o que eu gosto. Não é assim. Quem diz que é assim está errado. Na verdade, não existe nenhuma dieta dessa forma. Não existe. Porque mais cedo ou mais tarde, não tem como você não seguir um planejamento nutricional e promover um balanço energético negativo, ou seja, um balanço de perda de energia, se você come de tudo, se você come sem regras, não é? Então é importante isso. Vamos lá. Próxima pergunta. A partir de quantos quilos deve se fazer a bariátrica? É uma pergunta também muito comum e que muita gente tem dúvida, que tem esse conceito, né? Quem aqui, pessoal, fala aí, quem aqui acha que tem um peso mínimo e quanto seria esse peso para a gente poder, esse paciente ele precisa de uma bariátrica. Coloca aí no chat aí, quem acha que tem um peso mínimo e de quanto seria esse valor, né? 100, 150 quilos, 120, 100 quilos, que a gente indicaria aí a cirurgia bariátrica. A Cristina acha que não tem esse peso, né, mínimo. Mas é uma dúvida muito comum, as pessoas acham que tem um valor. 80 quilos? Não existe esse valor, tá, pessoal? Não existe. Porque nem todo mundo que pesa 120 quilos é obeso, né? Se a pessoa tiver, sei lá, 2 metros e pouco, for musculoso, vai ter 120 quilos e não vai ser obeso. Se a pessoa tem 1,40 m e tem 70 quilos, essa pessoa pode facilmente ser obesa.
Então não existe um peso absoluto, né? O valor de um peso X que diz, esse aqui é obeso, esse aqui é para bariátrica. A gente vê muita gente pensando assim, né? Falando assim no dia a dia. Fulano tá tão obeso, ali é bariátrica, certeza. Então não é bem assim, a indicação não é pela cara, nem pelo aspecto físico da pessoa. É, como falaram aí, pelo índice, ou pelo o IMC, né? Que é uma relação que a gente faz de peso e altura. E mesmo o IMC tem falhas. Mesmo o IMC tem um ponto cego, que é justamente aqueles pacientes, aquelas pessoas que são muito musculosas, ou seja, são muito pesadas, e quando você vai calcular o IMC, dá um IMC, sei lá, de 30, que é compatível com obesidade. E a pessoa não é obesa. A pessoa tem uma massa corporal elevada. Então, é importante a gente entender que a melhor ferramenta, apesar dessa limitação que a gente utiliza hoje, é o IMC. E quando a gente indica cirurgia bariátrica, a gente indica em cima do IMC e de doenças que se relacionam à obesidade. Se o paciente tem doenças que se relacionam à obesidade. Então, se há diabetes, hipertensão, osteoartrose, esteatose hepática, gordura no fígado, se há dislipidemia, alteração do colesterol, triglicerídeos, se há depressão, ansiedade, se há alterações do ciclo hormonal, infertilidade, dismenorreia. Então são muitas as doenças, as comorbidades que se relacionam à obesidade. Então se há um IMC acima de 35 com alguma doença dessa relacionada à obesidade, normalmente as mais comuns hipertensão, diabetes, resistência insulínica, que é o pré-diabetes, se há alguma relação, se há alguma comorbidade dessa com uma obesidade grau 2, que é a que tem um IMC de 35 até 40, por pelo menos 2 anos tentando tratamentos que não envolvem a cirurgia bariátrica. Dieta, atividade física, medicação, endocrinologista, enfim. E não consegue, aí está clara a indicação de cirurgia bariátrica. Ou se o paciente apenas tem um IMC acima de 40. Se o paciente tiver um IMC acima de 40, ele tem indicação de cirurgia. E se está tentando tratar a obesidade há pelo menos 2 anos. Com equipe, endocrinologista, tudo. Isso aí é o que é a indicação formal hoje de cirurgia bariátrica, que é corroborada pelas nossas sociedades, né? A Sociedade de Cirurgia Bariátrica Metabólica, a própria Sociedade de Endocrinologia, o CFM. Mas o que os trabalhos mostram é que já há benefício da cirurgia bariátrica em pessoas que têm um IMC muito menor. Existem trabalhos, inclusive, que mostram benefício da cirurgia bariátrica em quem tem sobrepeso. Tá? Então, hoje, a realidade ainda é tal que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta, é uma opção terapêutica que só é oferecida nos casos de obesidade de moderada para grave. E eu deixo a pergunta a vocês, é melhor você tratar uma doença ela estando grave, mais grave, ou ela estando no início? Fica aí a pergunta para vocês, se é melhor a gente tratar a obesidade ela já estando mais grave, comprometendo outros sistemas, causando outras doenças, muitas vezes com 1, 2, 3, 4 medicações, ou se seria melhor a gente tratar a obesidade no início, com essa ferramenta que é tão potente no tratamento cirúrgico. Então, a gente já tem trabalhos, né, a ciência, né, já existem publicações, estudos que mostram que a cirurgia bariátrica tem esse benefício precocemente. Agora, nos Estados Unidos, a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica já liberou, já anuiu, vamos dizer assim, entendeu que se deve diminuir essa faixa de IMC. Então, em vez de ser 35, um IMC de 35 com comorbidades, eles já indicam um IMC de 30 com comorbidades.
e acima de 35 não é necessariamente precisa haver alguma comorbidade. Apesar de ser muito incomum você ter um IMC de 35 e não ter doenças relacionadas à obesidade. É incomum. Então é importante isso aí. E claro, a cirurgia metabólica, que são aqueles pacientes que não necessariamente têm uma obesidade muito grande, mas que têm um diabetes mais de difícil controle, hipertensão de difícil controle, com o uso de várias medicações, insulina. E aí, nesses casos, no Brasil, o CFM meio que já entendeu, já se entende que a cirurgia bariátrica entra com indicação, mesmo em pacientes com IMC de 30. Só que a ANS ainda não liberou, os convênios ainda não estão liberando a realização da cirurgia metabólica como ela deveria ser, com IMC acima de 30. Né? Então, com o tempo, isso tende a ser liberado. Né? Joia? Entenderam aí direitinho? Tem um vídeo aqui no feed que eu falei sobre indicações de cirurgia bariátrica, que tá bem resumido essa informação que eu falei aqui na live, tá? E pessoal, vamos à última pergunta. A gente já vai em quase uma hora aí de live. Deixa eu ver, selecionar a pergunta de agora. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui longa. Uma pergunta aqui que beneficie várias pessoas, né? Seja uma dúvida mais comum. Se eu não responder, com certeza eu não vou responder todas as perguntas aqui, porque não tem tempo, né, para isso. Mas mandem no meu privado, que eu sempre respondo, tá? Sempre estou respondendo vocês, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre estou respondendo. Vamos lá, deixa eu ver, subindo aqui. Ó, a Kátia Matias. Kátia Matias. Verdade que alguns pacientes têm dumping com doces? Por que acontece? Vamos lá, tem um vídeo aqui que eu falei sobre dumping, mas também é uma dúvida muito comum, muito recorrente. E o bariátrico, ele tem, vamos dizer assim, né? Por obrigação, entre aspas, ele tem por obrigação entender o que é o dumping, saber o que é isso, o que é que acontece, se pode acontecer com ele ou não. Então, o dumping, pessoal, é uma reação do nosso organismo que acontece em diversas cirurgias digestivas, em que a gente mexe ali com a parte mais inicial do intestino, o estômago, e a cirurgia bariátrica é uma delas. E o que é isso? Quando você se alimenta de alimentos ricos em carboidratos simples, que são aqueles alimentos mais doces, por exemplo, um sorvete, ou mesmo alimentos, quando eu falo doces, não pelo sabor, mas por ter carboidratos, né? Glicose, enfim. Por exemplo, um pão, um cuscuz, uma tapioca, tudo isso tem carboidrato. Então, alguns pacientes, quando eles comem isso, principalmente se comem só isso, não associam a proteínas ou a fibras, ou comem o carboidrato com algum líquido, esse carboidrato ele vai rapidamente para o intestino, pela própria alteração da cirurgia, né? Bariátrica. E aí, essa chegada desse carboidrato no intestino, ele vai fazer, poucos minutos após, com que o intestino ele comece a colocar água para dentro. Né? A parede do intestino começa a colocar água para meio que, entre aspas, tá? Molhar esse alimento. Porque um alimento, como é rico em carboidrato, como eu falei, ele puxa a água por osmose. Tá? Fazendo uma analogia aqui, não é a mesma coisa, tá, pessoal? Só uma analogia. Se eu pegar um guardanapo de papel, tiver uma mesa de vidro molhada, eu pego um guardanapo de papel, encosto só a pontinha do guardanapo perto desse líquido. O que é que vai acontecer com o líquido? É como se ele fosse sugado pelo papel. Ele entra no papel. É bem semelhante ao que acontece no intestino, tá? Por um fenômeno de osmose, né, que a gente chama. Então, esse alimento muito osmoticamente muito alto, né, muito elevado, poder osmolar, ele puxa esse líquido do intestino. E esse líquido ele sai dos vasos sanguíneos, tá? Como se fosse o soro. Quando acontece isso, esses vasos sanguíneos, esse volume de sangue diminui.
E isso gera algumas repercussões que acontecem poucos minutos após a alimentação, que é uma suadeira, a pessoa se sente mais fraca, a vista pode escurecer, pode sentir dor abdominal, enjoo, náusea, pode dar sonolência. Algumas pessoas se sentem mal, se sentem dispostas, isso poucos minutos após a alimentação desse tipo de alimento, principalmente. Ou alimentos ricos em gordura também, tá? E aí, esse é o fenômeno de dumping, que a gente chama de dumping precoce. O que devemos fazer para evitar? A gente deve evitar esses alimentos e se conhecer, se autoconhecer. Nem todo mundo que come isso tem dumping. Isso é muito individual. Nem todo mundo que, por exemplo, come um sorvete vai ter dumping. Ou come uma tapioca, enfim. Mas, se acontecer, você sabe o que é que é. Ah, isso é dumping, eu não posso comer isso da forma como eu comi. Às vezes a pessoa, como eu falei, associando a fibras, a proteínas, diminui essa velocidade com que esse alimento chega lá no intestino e aí o dumping não acontece. Tá? Acontece mais comumente no bypass, mas pode acontecer no sleeve também. Existe o dumping tardio, né, que é num fenômeno já de resposta à insulina, a gente pode responder, eu posso responder num outro vídeo. Tá? Então, pessoal, espero que tenha sido muito proveitosa essa live de hoje. Foram muitas perguntas, realmente. Acho que foram mais de 10 perguntas. E espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Estamos aqui encerrando mais uma live. E agradeço a participação de todos vocês. Todas as quintas, reforço aqui com vocês, todas as quintas, por volta das 8h30. Às vezes eu estou chegando da rotina, aí atraso um pouquinho, mas enfim, por volta das 8h30. Eu realizo aqui essa live e vocês deixem as perguntas nas caixinhas de perguntas que eu vou abrindo toda semana. E deixo também um convite aqui para a live de terça-feira, né? Então toda terça e quinta tem live às 8h30 da noite. Na terça-feira eu escolho um tema específico da bariátrica que a gente conversa de forma mais específica, né? Sobre um determinado tema. Se tem algum tema para sugerir, podem mandar no meu privado. E, claro, os vídeos que eu vou colocando aí no Instagram, no feed, @Dr. Luiz Felipe Antunes. Essas lives elas vão ficar também no Spotify, no podcast, Otimiza Bariátrica, para vocês escutarem também. Não necessariamente estar com o Instagram aberto. Pode escutar no carro, enfim. Então, agradeço novamente a participação de todos vocês. Tenham uma ótima noite e nos vemos terça-feira, 8h30 da noite, com a live de temas específicos em cirurgia bariátrica. Até mais, pessoal. Boa noite.